Uma das coisas que é mais comum na nossa vida cristã é quando a gente precisa tomar decisões e simplesmente não sabe qual decisão tomar. Tem muitas vezes que a gente está numa encruzilhada, né? A gente não sabe se vai para um caminho A, caminho B, qual lugar que a gente deve ir ou como que a gente deve agir. E todas essas questões, às vezes, acabam tirando a nossa paz. Eu não sei se você é assim, mas acontece isso comigo. Quando eu estou em momentos que eu realmente me sinto muito indeciso, eu perco o sono, eu fico ansioso. Muitas vezes aquela situação, aquele problema vai remoendo na minha cabeça e muitas vezes eu acabo tomando a decisão errada. Eu só vou perceber isso depois, né? Mas na hora eu tomo a decisão, né, na pressão ali, e realmente acabo tomando uma decisão péssima e tem vários problemas por conta disso. E como eu sei que isso não é um problema apenas meu, eu acho que todo mundo que eu já aconselhei na minha igreja, né, passa por essa situação. Eu acho que é um problema comum a todos os cristãos. Decidi fazer esse vídeo aqui para te ajudar a como tomar decisões. Quais disciplinas espirituais você pode praticar que vai te ajudar a acalmar, vai te ajudar a pensar melhor e a chegar de fato nas melhores decisões possíveis espirituais para a sua vida. Então, se você quer saber como pode tomar melhores decisões baseadas ali no direcionamento espiritual, né, de Deus, do Espírito Santo, enfim, vamos que vamos buscar compreender um pouco mais as disciplinas espirituais que nos ajudam a tomar boas decisões. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Tomar decisões é uma coisa complicada, rapaz. É muito difícil para muitos de nós tomar decisões. A gente fica com tanto medo e tão pressionado que na maioria das vezes a gente vai indo para os caminhos mais estranhos e errados possíveis. A gente é levado pelas emoções, pouco pela razão, muito menos pelo espiritual, e aí a gente vai metendo os pés pelas mãos e as coisas acabam saindo do controle. Eu já fiz um vídeo anteriormente, né, falando sobre como tomar decisões. Eu falo várias coisas importantes ali. Eu vou deixar até aqui no card se você quiser dar uma olhada. Mas nos comentários daquele vídeo, muitas pessoas estavam ainda em dúvida e querendo saber um pouco mais sobre como fazer isso na prática, né? Beleza, eu sei os princípios de tomar decisões, mas como eu entendo a voz do Espírito Santo, que realmente é Ele que está me direcionando, é Ele que está me guiando para aquela situação, para a situação correta, né? E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu quero falar para vocês sobre as disciplinas espirituais, como que elas nos ajudam a ouvir o Espírito Santo, a entender seu direcionamento. Então é basicamente uma parte 2 aqui desse assunto de como tomar boas decisões e eu espero que possa te ajudar demais. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu só preciso primeiramente me apresentar para vocês que não me conhecem, né? Muitíssimo prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor também na plataforma de cursos lá da Udemy. Se você quer conhecer um pouco mais dos meus cursos, porque assim, eu faço cursos que têm o propósito de te ajudar a viver o Evangelho todos os dias da sua vida, com intensidade, com verdade. Se você quer saber um pouco mais desses cursos, vai aqui no link da descrição, dá uma conferida, tem cursos muito legais para te ajudar na sua caminhada com Deus. E é claro, também eu não posso deixar, né, de pedir para você se inscrever aqui nesse canal, gente. Por favor, se inscreva aqui, tem muito conteúdo legal, muito conteúdo que vai te ajudar com Deus, no seu amadurecimento de fé. Então se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos que vamos. E se você também não deixou aquele seu joinha abençoado, gente, esse joinha ele faz milagre, realmente é muito abençoado, é por meio do seu like, né, que você mostra para o YouTube que esse vídeo é bom, é por meio desse like, né, que você também me encoraja a continuar produzindo conteúdo. Então se você ainda não deixou o seu like, se você ainda não deixou o seu joinha, deixa aqui por favor o seu joinha e vamos que vamos para o conteúdo. Vamos falar sobre as disciplinas espirituais e como elas nos ajudam nas melhores tomadas de decisão. Então vamos lá, né, a primeira disciplina espiritual que eu quero trazer para vocês é a disciplina da oração. E aí você deve estar se perguntando, Caio, mas disso aí eu já sei, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que pedir para Deus e deixar Ele me guiar e tudo mais. Calma, vamos por partes, galera, vamos por partes. Existe uma maneira, né, mais saudável, mais espiritual, uma forma melhor de orar
quando nós queremos nos aproximar de Deus, quando nós queremos entender a direção espiritual ali do Espírito Santo na nossa vida. Não é simplesmente você chegar e falar: Deus, eu quero A, eu quero B, eu tenho esse sonho, eu tô com esse problema, resolve aí para mim, por favor. E muitos de nós, a gente muitas vezes não fala dessa maneira, né? Mas muitas vezes as nossas orações são desse jeito, né? A gente chega assim e fala: Deus, por favor, eu te peço que o Senhor modifique essa situação, vença todas as coisas, ultrapasse todas as barreiras, me conceda a tua bênção. E aí a gente ora, né? Fazendo muitas e muitas petições, baseadas muito na minha necessidade, no meu problema, muito focado em mim. E aí é onde mora a grande questão. Tem uma maneira de orar, que eu não estou falando aqui de barganhar com Deus, não é esse o ponto. Mas o nosso coração precisa estar muito correto diante de Deus, especialmente quando a gente está em dúvida sobre diferentes movimentos ou diferentes coisas que a gente deve ou não fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo falar sobre uma oração vulnerável que foca no reino de Deus. Pegou isso? Falar de novo, viu, gente? Porque isso é importante ficar bem cravado na sua mente. Uma oração, né, que busca entender o direcionamento espiritual para a nossa vida é uma oração vulnerável que foca no reino de Deus. O que eu quero dizer com isso? Vou até pegar um livro para mostrar para vocês. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Calma aí, eu vou pegar um livro. Pronto, peguei aqui esse livro, aqui ó, Igreja Centrada, livro maravilhoso. Se você não leu ainda, por favor, dê uma lida, muito bacana, é um livro grande, muito denso. O escritor Timothy Keller, né, é um dos livros que eu uso muito como referência para muitas coisas. Tem alguns capítulos aqui desse livro. Esse livro ele não fala sobre oração, mas tem uma parte desse livro que ele fala muito sobre essa oração vulnerável, né, que foca no reino de Deus. Ele fala muito no processo de avivamento, de como nós queremos, né, se conectar com o Espírito para termos uma fé avivada, uma fé renovada em Deus por meio desse relacionamento com Ele. E aí ele fala de basicamente 3 coisas que deve constar na nossa oração, que a gente deve trabalhar mesmo no nosso coração para a gente poder, né, chegar diante de Deus nesse santo local, né, ali, com um coração correto. Eu vou até escrever, vamos aqui para o nosso Google Docs, eu sei que vocês gostam do nosso Docs, né? Deixa eu ver aqui, vamos escrever. Deixa eu colocar oração. Pronto, escrevi aqui pra gente, porque eu acho que aqui ajuda a gente a ter mais, visualizar melhor, né? Então, uma oração centrada no reino é uma oração que primeiro busca arrependimento. O que eu quero dizer com isso, gente? Quando você olha para as orações de Jesus, quando você olha para as orações dos apóstolos, né, ali em Atos 4 e vários outros locais, a gente pode ver que toda oração que é vulnerável, que foca no reino de Deus, é uma oração que começa com esse sentimento de arrependimento, ou seja, é uma súplica para receber graça, para confessar os pecados e nos humilharmos. O ponto é muito de que eu não quero que seja feita a minha vontade. Eu quero me arrepender da minha vontade, eu quero deixar o meu lado carnal, eu quero que o Espírito cresça dentro de mim e eu expresso isso em oração a Deus. Eu falo: Deus, renova, restaura, modifica o meu coração para que eu possa estar puro diante do Senhor, né? Para que eu possa estar ali cheio da sua graça, da sua misericórdia e ser de fato um filho que te agrada. Então, quando a gente começa uma oração ali focada nesse arrependimento, nessa súplica, né, é muito bacana. E aí a gente vai para um ponto dessa oração, né, que é o lance da compaixão, que é muito importante também, né, que é esse zelo pelo crescimento da igreja e por alcançar o perdido. Muitas vezes, quando a gente está em dúvida de decisões, de caminhos, do que tomar, do que fazer, a gente está pensando tanto no eu que a gente não tem compaixão e zelo pelo próximo. Às vezes, aquilo que a gente quer pode vir a prejudicar outra pessoa. Então, a gente precisa ter muita sabedoria quando for pedir e pedir para Deus: Deus, me ajude a entender esse todo, me ajude a fazer algo que vai glorificar o Senhor. Se for da tua vontade, que nem Jesus orou ali no Getsêmani, né? Afasta de mim esse cálice, mas não seja como a minha vontade, seja como a sua vontade.
O mais importante, né, é que as pessoas venham a conhecer o Senhor, que o seu nome seja glorificado, que o Senhor seja exaltado, e nem sempre aquela dúvida que eu tenho, aquela coisa que eu quero, vai ser o melhor, né, para o reino de Deus e para dar honras a Ele. Então essa compaixão, esse zelo é importante. E aí, por fim, temos esse lance da conexão, né, que é o anseio por Deus, né, por ver a sua face, por vislumbrar a sua glória. Ou seja, quando a gente encerra a nossa oração, focando ali, né, nesse desejo de se conectar com Deus. Deus, eu quero sonhar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Deus, eu quero ser seu filho, sabe? A gente começa com um coração arrependido, com uma vulnerabilidade diante dele, né? Tem um sentido de compaixão, né? Onde a gente entende o todo, busca compreender o reino de Deus e como Deus pode ser mais glorificado. E no fim a gente ora, né? Pedindo de fato por essa conexão íntima com Deus, para que Deus me guie de fato, né, nesse caminho que é o caminho correto. Aí sim, quando a gente vai fazer as nossas petições, né, e a gente pode ser bem explícito naquilo que a gente pede. Tem muitas escrituras na Bíblia, né, que as pessoas são muito claras e muito objetivas nos seus pedidos, mas o nosso coração, quando a gente ora com vulnerabilidade, né, e centrado no reino de Deus, o nosso coração está muito mais conectado à vontade do Espírito Santo. E aí a gente chega, né, na nossa segunda disciplina espiritual, que pode nos ajudar muito nesse processo. Que conforme a gente está orando e está moldando o nosso coração ali, né, buscando se conectar com Deus, falar com Deus e ouvi-lo por meio da oração, aí a gente entra também na questão da meditação. Eu já fiz um vídeo falando sobre a diferença da meditação cristã para a meditação de outros países, da meditação oriental, né? E na meditação cristã ela é muito poderosa, porque é a partir dela que a gente consegue refletir nas escrituras. Enquanto uma meditação oriental, ela nos esvazia, né? A meditação cristã, ela nos preenche. A meditação cristã é aquele momento que a gente para a gente pegar uma escritura, refletir sobre ela e buscar compreender o que é aquela escritura, o que é que Deus quer falar por meio daquela mensagem. Estamos falando sobre tomar decisões. Tomar decisões, geralmente a nossa mente fica muito cheia de problemas, a gente fica ansioso, às vezes a gente fica depressivo. Então a melhor coisa que a gente precisa trabalhar é na nossa mente, porque a gente precisa aquietar a nossa mente, aquietar a nossa alma, recentrar nossas emoções em Deus, para que assim a gente consiga tomar boas decisões. Então, oração nos ajuda nisso. A meditação também nos ajuda nisso, a acalmar, né, a relaxar, a lembrar das verdades espirituais, né? Às vezes a gente fica muito preocupado porque a gente não tem controle sobre as coisas e aí a gente quer tomar várias decisões para querer controlar tudo. A meditação nos ajuda a olhar para Deus, né, para as verdades bíblicas e se aquietar. Quando a gente aquieta a nossa mente, aquieta a nossa alma, relaxa, né, descansa em Deus, a gente consegue ter muito mais clareza sobre os caminhos a gente tomar. E aí a gente vai para uma outra, né, disciplina espiritual, que é a da solitude. A solitude, ela é muito, né, relacionada ali com a disciplina do silêncio. Também já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre solitude, silêncio. Vou deixar no card para você dar uma olhada, mas a solitude, ela nos ajuda a aquietar no sentido de ficar em silêncio ali, né? E simplesmente buscar enxergar Deus nas coisas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente está com tanto barulho, tantas coisas na nossa mente, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente realiza, que a gente não consegue enxergar Deus agindo. Então, a disciplina da solitude, ela nos ajuda a se conectar com Deus nas pequenas coisas, nas coisas que muitas vezes passam despercebido. E é quando a gente para prestar atenção na ação de Deus, isso também nos conforta, porque a gente começa a ver, caraca, Deus está realmente cuidando de mim. Deus realmente me ama, Ele está aqui comigo. E aí isso vai também nos ajudando a entender, né, quais são os direcionamentos. Se muitas ações de Deus estão indo para determinado caminho, isso nos ajuda a ir com mais segurança nesse caminho. Como é que a gente vai entender isso? Tem nesse momento de silêncio, tem nesse momento de solitude, buscando compreender as direções de Deus, meditando sobre isso, orando sobre isso, e aí a gente vai construindo.
as nossas decisões, né? E aí a gente vai seguindo aqui para outra disciplina que ajuda demais na tomada de decisões, que é o jejum. Muitos irmãos, discípulos, né, na Bíblia, ao longo de toda a história da cristandade, falam sobre o jejum. O jejum, ele é uma disciplina espiritual que nos conecta demais com o Espírito Santo. Quando a gente tem grandes decisões para tomar, decisões que vão impactar a nossa vida, impactar a vida de outras pessoas, o jejum é uma disciplina muito poderosa. Também já fiz vídeos sobre o jejum, também vou deixar aqui no card se você quiser aprender um pouco mais sobre o que é o jejum e como jejuar. No vídeo eu dou várias formas de jejum que você pode praticar. Enfim, dá uma olhada lá. Se você tem mais curiosidade ainda de aprender sobre disciplinas espirituais, eu tenho um curso inteiro falando sobre 9 disciplinas espirituais e nesse curso a gente vai mais e mais fundo sobre cada disciplina para te ajudar realmente a praticá-las de maneira espiritual, de maneira saudável. Mas, voltando a falar do jejum especificamente, o jejum, né, não é simplesmente se abster de comida. Eu vou ficar sem comer. Não é isso. O jejum é um desejo sincero de parar, né, de alimentar ali o nosso corpo, parar de focar em nós para focar na coisa do alto. Então, se você durante o jejum pratica várias disciplinas espirituais, o tempo que você gastaria comendo ou fazendo comida, né, você tá ali meditando, tá orando, tá se enchendo do Espírito. Muitas vezes quando você sente fome e você alimenta o Espírito, faz orações, ouve um louvor, você se conecta muito, mas muito com o Espírito Santo. E isso te ajuda demais nesse processo de tomar decisões. E aí a gente chega no meu último conselho que eu te dou, que é justamente esse. Conselhos, pedir conselhos. Se a gente for lá na Bíblia, a gente pode ver, por exemplo, lá em Provérbios, deixa eu ver aqui, Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Em outras escrituras, em outras versões, fala, né, a sabedoria. Então, se a gente não pede conselhos, a gente vai estar caminhando por locais que podem ser muito ruins para a nossa vida, podem ser muito negativos para a gente. Então, a gente pedir conselhos é algo positivo, porque na multidão de conselhos, se tem muitos irmãos e irmãs, pessoas que possuem o Espírito Santo de Deus, que têm um relacionamento também com Deus, e eles estão te direcionando para um determinado local, uma determinada direção, isso com certeza Deus ele fala por meio disso. Na multidão, né, de conselhos há segurança, há sabedoria. Então pedir conselhos é uma coisa importantíssima, porque conforme mais a gente pede conselhos, mais a gente vai ficando claro o que a comunidade, o que o corpo de Cristo enxerga para a nossa vida. E hoje em dia a gente está muito acostumado a fazer tudo pensando em nós, sem, né, ter um direcionamento claro de Deus, sem ter um direcionamento claro das pessoas ao nosso redor. Com isso a gente compra casa, compra carro, casa, namora, descasa, faz um monte de coisa que impacta demais a nossa vida e prejudica em muitos sentidos a nossa fé. Então a gente precisa, né, de fato, ter muito zelo quando se trata de tomar decisões. E essas disciplinas espirituais, eu tenho certeza, se você praticar, se você colocar diante de Deus, orar, meditar, né, ter momentos de solitude, fazer momentos de jejum ali e pedir conselhos, eu tenho certeza que você vai tomar muitas boas decisões, direcionado pelo Espírito, abençoado pelas pessoas ao seu redor, né? E com certeza você vai ver muitos frutos, bons frutos disso tudo. Então eu espero que você tenha gostado, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, não esqueça de dar aquele seu like, aquele seu joinha abençoado que faz milagre aqui no nosso canal aqui do YouTube. E também se inscreva, né? Caso você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho e deixa aqui nos comentários também, é claro, por que não, né? Qual disciplina espiritual você pratica para tomar boas decisões? Coloca aqui nos comentários e vamos ajudar uns aos outros. Um grande abraço, gente, fiquem com Deus e até a próxima!